gostaria de aproveitar para informar que os temas do mês inteiro de novembro, que é o mês de aniversário da nossa casa, foi tirado desta obra, A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira. Ivone foi uma médium que muito escreveu, serviu de instrumento para os espíritos e trouxe muitos textos importantes inspirados também por esses espíritos. Essa obra nada mais é do que um compêndio daquilo que ela escrevia para a revista O Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira entre os anos 70 e 80, e de assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia. E ela traz, obviamente, com um conteúdo doutrinário esclarecendo para que nenhum de nós alegue ignorância. Dentro desses temas do mês inteiro, repito, nós ficamos com um dos capítulos que seria Destino e Livre-Arbítrio. Vejamos que tema interessante e, em especial, buscaremos dar um enfoque que ela traz. Porque quando falamos sobre destino, a nossa mente talvez divague em muitos conceitos que já estejam arraigados em nós e nós nunca paramos para refletir de fato o que seria o destino em nossas vidas. Iremos perceber que a gênese desse conceito se encontra particularmente ligado à perspectiva e o conhecimento que nós temos da figura da divindade. Quando nós olhamos para essa figura, para este ser que hoje, dentro da estrutura do cristianismo, nós chamamos de Pai, porque assim nos foi passado, ainda trazemos sombras de outrora quando olhávamos para este Deus como um Deus que aos nossos olhos nem sempre era soberanamente justo e bom, mas trazendo os resquícios dos deuses dos exércitos, e em especial um Deus parcial que elege uns em detrimento de outros, a tal ponto que nós vamos observando situações na vida de outras pessoas ou em nossa própria vida que questionamos o porquê Deus permite ou fez isso. Quando olhamos lá atrás na própria história, naquelas primeiras experiências, e isso nós já falamos aqui em muitos outros momentos, onde nós não tínhamos essa capacidade ainda de averiguar os fenômenos da natureza, quando esses vinham com a sua força de raio, fogo, enchentes dos mais diversos e ceifava a vida de indivíduos que estavam ligados a nós, nós começávamos a interpretar aquelas forças como sendo forças extra-humanas, daquela ideia inicial que todos nós, e o Livro dos Espíritos fala, de que nós trazemos esse sentimento inato da existência de um Deus. Então, desde lá o sentimento existia, mas não tínhamos ainda a estrutura do raciocínio que nos desse a possibilidade da sonda investigativa para conhecermos os fenômenos. Mas, de alguma forma, surge ali essa ideia. E, ao mesmo tempo, com o decorrer do tempo, nós iríamos burilar um pouco mais a ideia, chegando no período do pensamento mágico, onde iríamos agora, diante dos fenômenos, trazer a figura de deuses diversos, o que nós conhecemos no termo do politeísmo. Como o parâmetro de referência para que a gente acredite ou conheça alguma coisa tem que ser algo conhecido, ou seja, o que é alto e o que é baixo, depende da referência que eu tenho. Bom ou ruim, então, era necessário ter um parâmetro naquele período, e esse parâmetro era o próprio indivíduo, a tal ponto que a expressão das divindades, e eu estou falando das no plural, porque em sua maioria eram politeístas, era o próprio homem, por isso uma figura antropomórfica em todos os deuses. Em todas as culturas perceberemos que há a figura do homem projetada na imagem desses deuses, de tal forma que do mesmo jeito quando a gente tem fome, há pessoas que perdem o humor, tem gente que diz que acorda com fome e que não gosta nem de dar um bom dia. Eu estava vendo hoje o famoso meme que dizia isso. Disse, olha, quando eu acordo eu não tenho vontade de falar com ninguém. E depois que eu tomo café eu continuo sem vontade, mas pelo menos tomei café. Né? Então, nós iremos perceber que isso nada mais é do que a projeção que nós temos em relação a essa divindade. E é exatamente isso que nós iremos perceber. E da mesma forma que no nosso raciocínio, ainda não chegando à plenitude da vivência, da lei máxima, que é a lei de amor,
ainda havia em nós um desejo velado, muitas vezes, mesmo dentro do cristianismo, de termos as nossas vinganças, que de uma hora começava pelas nossas mãos e hoje talvez venhamos a nos satisfazer com o sofrimento de quem a gente não gosta, porque não passa pela nossa mão, mas de certa forma eu sabia que ia acontecer, ele merecia ou ela merecia. Nós só tornamos mais requintado, talvez, essa situação. Nós não temos ou já atingimos a condição de não praticarmos o ato, mas no fundo a gente ainda se satisfaz quando alguém que a gente não gosta sofre alguma coisa. O porquê dessa ideia? Porque é exatamente este ato pregresso que é projetado também na divindade, a tal ponto que nesses momentos de mau humor desse ser supremo ou desses seres supremos, nós desenvolvemos métodos, mais uma vez, cujo parâmetro era a nossa própria realidade. Se é a fome, por exemplo, que nos deixa irritado ao ponto de machucar alguém, num extremo ato, de total violação de qualquer direito do outro, nós iremos observar que se desenvolve ali as oferendas, onde se buscava entender que aqueles deuses tinham fome e se oferecia algo para que eles saciassem e não nos desse como consequência um castigo. Nós não gostaríamos de ser punidos. Mais uma vez, dando um passo nesse processo evolutivo, agora não era só não despertar a ira dos deuses. O segundo ponto seria atingir a meta daquilo que nós desejávamos. E aquele período nós iríamos olhar em especial a sobrevivência. E a sobrevivência estaria relacionada aos alimentos, bem como com a procriação. Então temos deuses agora dos alimentos, das colheitas, do sexo, do amor. Enfim, os deuses, na verdade, são a exemplificação ou materialização dos nossos desejos. Voltava-se a fazer essas oferendas, para que eles pudessem nos ofertar o que desejávamos. Então vamos observando que dentro disso, de forma velada, vamos perceber que os nossos destinos não eram traçados pelas nossas ações, eram traçados pela nossa relação com esses deuses. E a partir daí, uma vez agradando a eles coisas boas ou más, dependendo da nossa relação, aconteceriam conosco. Nós não tínhamos responsabilidade nos nossos atos. É nesse momento, nesse contexto histórico, que perceberemos a apresentação de Moisés a um mundo conhecido do Oriente, a figura do Deus único, que ainda assim trazia traços antropomórficos. Por isso que ele era o Deus dos exércitos, o Deus daquela civilização, daquele povo em detrimento dos outros. Tanto é que a ideia que o judeu tinha à época era aquele Deus que traria o Messias, que iria libertá-lo no contexto da horizontalidade. Queria subjugar Roma. Eles não conseguiam enxergar um Cristo cósmico, um Jesus cósmico. Esse Messias que de fato liberta. Então, ainda aí apresentando a regra para todos nós que são válidas até hoje, que seriam os 10 mandamentos, ainda assim nós tínhamos a ideia de que Deus punia, porque estava lá escrito em Deuteronômio a necessidade que nós tínhamos de obedecer determinadas normas. E muita gente hoje olha para Deuteronômio e Levítico e faz críticas severas quando fala da forma de se vestir, da forma de cortar o cabelo. Tenhamos uma visão mais ampla e menos restrita em relação ao que está escrito. O que a mensagem passa, de uma maneira geral, é que aquele povo, por conhecer os 10 mandamentos e ser até então um povo escolhido por Deus, ele deveria ter uma atitude, uma postura diferente de todos os outros povos que não conheciam. Por isso, tantas normas de cortar cabelo, da roupa que se usava, do rito que se fazia, porque na condição em que eles se encontravam, a maneira que tinham de se diferenciar dos demais povos politeístas era essa. Então, quando se diz, mas nada daquilo ali vale hoje, vale, porque é a essência, não é o que está escrito.
a gente tem que entender que aquele período, mas a essência é o povo de Deus, aquele que de fato já desperta para a vivência das leis e dos 10 mandamentos, que vão ser desdobradas pelo Cristo, ela faz com que todos nós nos diferenciemos, ou pelo menos essa é a meta. Daí a dizer que a gente consegue é outra história. Então é nesse momento que a gente vai perceber que mais uma vez Deus passa a ser temido e os nossos destinos continuam sendo consequências da obediência de normas. Está lá. É tão real que quando se falava de determinadas doenças, e nós iremos usar como exemplo o mais clássico deles, que era a lepra, essa pessoa havia desobedecido a tal ponto que Deus tinha se irado tanto com ele que ele se vingava dessa forma. E as pessoas diziam que foi que esse homem fez para ter como punição isso aí. E nós sabemos que eles eram colocados à margem de fato da sociedade, muitas vezes com um sino pendurado ou com algo que fizesse algum barulho que denunciava a chegada deles a quilômetros, para que ninguém entrasse em contato com nenhum desses homens, porque Deus estava punindo a eles. Essa ideia ela vai reverberar, ela vai ecoar, se brincar até os dias de hoje, quando muitas situações que ocorrem conosco, nós ainda trazemos essa ideia dessa punição divina, do castigo. Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com a minha família? Então nós estamos agora entrando em choque com o conceito mais básico, que é o conceito de Deus. Porque começamos a entrar num paradoxo. João Evangelista diz, Deus é amor, e ele vai escolher uns para sofrer. E nessa obra, nesse capítulo especificamente, Ivone do Amaral, ela traz uma experiência onde ela é questionada por tudo aquilo que ela em sua obra ela apresenta. As pessoas escreviam para ela perguntando sobre algumas situações e que indiscutivelmente acontece hoje da mesma maneira. Quem aqui nunca ouviu falar num homicídio que porventura tenha nos impactado? O homicídio obviamente está relacionado ao outro, e o outro ponto que ela traz é o suicídio. Porque partindo da ideia deste Deus, duas situações elas acontecem. Ou o indivíduo está sendo punido por tal, de ter feito alguma coisa e Deus, de forma mal-humorada, ele simplesmente ali ele dá um corretivo, ele pune o indivíduo. E a outra tese que se levanta ao longo do tempo, e nós vamos ficar entre essas duas realidades, é aquele ser que nasceu para. Rapaz, ele nasceu para matar. Será que alguém nasce para assassinar outro? Ele nasceu para viciar-se em alguma coisa. Ele nasceu para suicidar-se. Ele já veio com isso para executar. Ou uma coisa ou outra. Então nós estamos entre essas duas realidades. O Deus castiga e ele pune dessa forma, de tal maneira que o destino não está em nossas mãos. Ele é fruto dessa relação com a divindade, ou do outro lado o indivíduo ele já vem pré-moldado para que aquilo ali aconteça da melhor forma, ou da pior, como queiram. Há uma discussão, inclusive dentro das faculdades de Direito, eles aproveitam para fazer um júri simulado. Eu digo isso porque conheço alguns amigos que são da área. E eles fazem um júri simulado dentro da faculdade de Direito para saber, Judas, ele veio de fato já para trair Jesus ou ele traiu simplesmente por acaso? Vamos dividir aqui o centro. Metade do Jefa vai ser a favor e a metade do Jefa vai ser contra. Um vai acusar e o outro vai defender. Será que Judas já veio pronto de fato para entregar Jesus? Caso contrário, as escrituras não se cumpririam, porque já se falava antes que ele seria levado ao madeiro da cruz. Profetas cantavam a vinda do Messias, que ele não seria reconhecido e seria crucificado. E que iria ser entregue por um amigo, o que é melhor. E agora? Tornamos a questão talvez mais interessante, porque nós estamos olhando a vida do outro. Mas aquilo que cabe a Judas, cabe a nós refletirmos se a nós também não é a mesma realidade. Porque se Judas veio para entregar Jesus e as Escrituras se cumpram, nós viemos
com quais tarefas? E às vezes amargas. Será? E aí nós vamos observar, repito, homicídios que nos impactam. Pessoas que não imaginávamos que teriam condições de fazer aquilo e fazem. E nós ali ficamos impressionados. Às vezes, do lado da pessoa que executou, porque diz, eu conheço. Ele nunca seria capaz de fazer aquilo e fez. Tanto o homicídio quanto o suicídio. E ela traz esses dois pontos nesse texto para que a gente reflita. A doutrina espírita, mais uma vez, chega a seu turno para desvendar esse mistério, mas trazendo a razão para que possamos refletir. Porque sendo esses dois aspectos, Deus não seria amor, como diz João Evangelista. Porque teríamos que ter um voluntário da dor. Mas não é da dor para sentir, era da dor para causar. Olha, eu preciso de alguém para assassinar fulano, porque na encarnação passada ele assassinou vários. Alguém gostaria de ser aqui o assassino na próxima encarnação? Sabendo que está escrito nos 10 mandamentos, o 5º mandamento, que é: não matarás. Estamos numa confusão teológica profunda. Porque Deus dá os 10 mandamentos, não matarás, mas ele precisa fazer justiça, porque alguém matou e agora precisa que alguém mate o outro. A mesa de negociação vai ser complexa. Quem topa? Não, né? Para a gente ver como o negócio não é tão simples assim. Cuidado quando nós nos abrimos para escutar pessoas que dizem: é porque eu conheço o Espiritismo. Conhece? Realmente estuda? Reflete? Porque ela é uma tese filosófica. E a tese filosófica ela vai pegar os conceitos e a gente se debruça sobre o conceito para trazer novos conceitos. Então ela não é uma doutrina para que o indivíduo apenas venha aqui. Eu estou falando para aqueles que de fato são espíritas, que buscam estudar e aplicar em suas vidas. Ela não é uma doutrina simples, que ela vai resolver as questões assim. Até porque cada caso é um caso. E a lei não se anula. A doutrina espírita não pode anular nem o decálogo, e ela nem pode anular a frase, por exemplo, de João Evangelista, que Deus é amor. Tem que encontrar um ponto pacífico. E é aí onde a doutrina chega para esses dois temas que são ainda muito agudos em nossa sociedade. Tanto o homicídio como o suicídio. Será que tem a ver com alguma coisa aí? Deus é quem está coordenando? O que é que Allan Kardec nos traz? Primeiro ele coloca a figura de Deus, trazendo agora um conceito mais maduro, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E dentro dos seus atributos, ele é eterno. Ele sendo eterno, ele está fora do tempo. E isso, para nossa mente compreender algo que esteja fora do tempo, é difícil. Porque o relativo não abarca o absoluto. E além desse fato, ele é soberanamente justo e bom, porque agora começa a pôr em ordem toda a nossa história, inclusive a de Judas. Inclusive a de Judas Iscariotes. Por que, Alisson, você está dizendo isso? Vamos ver mais adiante. Então, na verdade, existe um conjunto de leis que não são só as leis físicas que nós conhecemos como eletricidade, eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e fracas. Existe um conjunto de leis físicas, mas é um conjunto de leis morais. E que elas são aplicadas no universo como um todo. E o ser que aqui está, todos nós que aqui nos encontramos, estamos numa personalidade, porque estamos numa vestimenta temporária chamada corpo. Mas o ser verdadeiro, pensante, aquele que independe da matéria, é o espírito. Então, a partir de agora, nós temos um conceito diferente. O espírito ele vem à Terra, mas já tendo algumas outras experiências. Todos aqui que estamos nós não somos terráqueos. É indiscutível que todos nós já tivemos várias existências aqui, mas nem todos nós somos só daqui. É sério isso, Alisson? É. Bem, o que a gente pode observar é que a gente tem uma média de 200 bilhões de galáxias, não é isso?
Cada um delas com quantos sistemas solares? Então a gente vai perceber que existem planetas de prova e expiação espalhados no universo inteiro. Por que, Alisson, você está dizendo isso? Porque muitas pessoas querem questionar a reencarnação da doutrina espírita, que diz assim: na Idade Média só tinha X mil pessoas, X milhões de pessoas na Terra. Como é que pode hoje ter a quantidade que tem e todo mundo viveu lá? E essa quantidade não é muito maior? É, porque a gente vai fazer um processo de troca. Para cada encarnado tem uma quantidade imensa de desencarnado. Então dá tempo, e além de dar tempo desse processo da reencarnação, nós temos outros planetas praticamente com as mesmas experiências. O que significa dizer que o espírito, quando chega à Terra, ele traz uma bagagem, uma herança. E nós precisamos entender que a consciência está guardada à lei divina, mas o indivíduo tem um chamado livre-arbítrio. E aí é que é fantástico do que o Espiritismo apresenta, porque agora não é mais Deus que pune. Não é Ele que castiga. E não é Ele que solicita a ninguém para ser o algoz de outro. Veja que interessante. A partir do momento que chegamos à Terra, já viemos com um pacote completo, fruto das nossas escolhas do ontem. Tem irmãos gêmeos univitelinos com o mesmo DNA que apresentam gostos completamente distintos. Obviamente filhos do mesmo pai, influenciados pela mesma escola, a mesma professora, os mesmos parentes, os mesmos filmes e etc, etc. E são completamente opostos. De onde vem então essa essência? Do Espírito, que traz essa sua herança. E nessa herança ele traz uma coisa chamada tendências. Todos nós temos tendências. Positivas, tendências negativas. E é exatamente aí onde se estabelece essa lei dos destinos. Ninguém reencarna, gravem essa frase. Ninguém reencarna para dar errado. Presta atenção. Ninguém reencarna para dar errado. Ninguém reencarna para assassinar. Ninguém reencarna para suicidar-se. Ninguém reencarna para tornar-se um dependente químico. Ninguém reencarna para isso. A reencarnação, pelo contrário, é a oportunidade que a espiritualidade maior nos dá para desenvolvermos os potenciais divinos que nós temos. Mas esses potenciais só serão desenvolvidos à medida que o indivíduo desperta a sua consciência. Enquanto não, a lei ela é perfeita. É porque nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Então a pena, ou a penalidade, ou a consequência para aquele ato do homicídio, ainda assim, na perspectiva espírita, ela é avaliada só pela ótica da divindade. Por quê, Alisson? Porque talvez seja um espírito ainda tão inferior, que foi colocado neste meio para desenvolver alguma coisa, que ele ainda causa escândalo. Aí o Evangelho, de forma perfeita, diz assim: é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem venha. Por que o ai daquele? Porque agora a gente vai entrar no outro ponto. É a consequência do ato. Toda vez que nós fugimos à lei humana, há consequências. Toda vez que nós fugimos às leis morais, haverá consequências. E necessariamente eu preciso agora, no momento em que eu ajo de forma equivocada com outra pessoa, chegando a assassiná-lo, eu ter que passar pelo mesmo processo. Aí a gente vai cair num tema e um conceito importantíssimo na doutrina espírita e que tem a ver com todos nós, porque todos nós, repito, estamos na Terra, já passamos por ela e chegamos aqui com a nossa bagagem repleta de acertos e de equívocos, que não trarão consequências positivas e outras positivas, mas amargas. Por que, Alisson? Porque a dor é um mecanismo que libera a consciência, quando se sabe passar pela dor. Quando o indivíduo ele age mal, ele chega a esse ponto de, perdendo o equilíbrio, tirar a vida de outra pessoa, ele cria um débito profundo com a lei.
não é com a pessoa. Mas uma pergunta fundamental para a gente: onde está a lei? A doutrina espírita diz que a lei está na consciência. Então não é na lei no sentido de ter alguém do lado de lá como mentor e que vai lhe apontar, porque não precisa. O mecanismo é perfeito. É a consciência. Então quando a gente chega do lado de lá, já arcando com as consequências, a nossa consciência vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais enganá-la. E ela começa a nos acusar. Quem lembra da história de Caim e Abel? Caim, Caim, o que fizeste do teu irmão? Olha a voz da consciência perturbando. Porque na medida em que a gente avança, tomando o pé dessa consciência, a gente percebe que foi uma escolha. Enquanto estamos ainda arraigados no nosso orgulho clássico, no nosso egoísmo que nos marca, nós teremos desculpa sempre. Foi ele que provocou. Outra pessoa no meu lugar faria a mesma coisa. Foi a situação que me levou a agir dessa forma. Porque se fulano não tivesse falado isso ou feito aquilo, eu não teria. É sempre para fora. Na medida em que a gente vai avançando e amadurecendo, a gente percebe que na verdade, a vida é repleta de estímulos. E nós vamos responder aos estímulos de acordo com as nossas próprias condições e verdades. Mas quando essa consciência vai despertando, ela aponta: olha, não foi legal. E aí a gente sofre na espiritualidade. E aí pedimos para retornar, para passarmos muitas vezes pelo mesmo que a gente produziu pelo indivíduo, com outro indivíduo. Eu assassinei, eu quero morrer desta forma, ou assassinado, ou de maneira trágica, porque não precisa a divindade de uma pessoa para que se execute a lei. E esse indivíduo se encontre em paz com a sua consciência. Deus não precisa de ninguém para que o indivíduo que foi um homicida, ele resgate. Ele não precisa. Não obstante, encontra-se lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Deus, aproveitando da própria inferioridade do homem, utiliza do próprio homem para que a justiça se faça. Repito, não é ele que obriga ninguém a fazer nada. É porque essa lei, ela ajusta os tabuleiros a tal ponto que o indivíduo agora vai deparar-se com a situação trágica que lá irá lhe ceifar a vida. Ao ponto que nós escutamos muitas vezes: se fosse um homem de bem, teria morrido. Tu ouve isso, né? Rapaz, fosse um pai de família, o tiro pegava de raspão e matava. Mas o caba é uma figura tão difícil que, ó para aí, é a nossa linha de raciocínio. Até aí ela vem comentando e ela faz um comentário interessante. Há pessoas agora que, compreendendo o equívoco que cometeram no ato do homicídio e sofrendo na espiritualidade, buscam uma vida não para ser, entre aspas, assassinado, mas para equilibrar a balança da justiça, entregando-se ao bem a vida inteira. Aí o indivíduo pratica o bem a vida inteira. Pega o carro para fazer uma viagem, para fazer umas doações, não sei aonde, o pneu estoura, o carro capota, ele sai pelo vidro da porta e morre de uma maneira trágica. Aí a gente diz: meu Deus, uma pessoa dessa que passou a vida fazendo bem, morre desse jeito. É a lei. Ele encerra um ciclo. Ele não precisou de ninguém para executá-lo. A consciência dele agora passou a vida fazendo bem, reequilibrando a balança, e desencarna por um processo expiatório e não provacional. São esses dois conceitos, provas e expiações. A expiação é aquela que é irrevogável. Pode haver uma atenuação nas consequências, mas é irrevogável. Alisson, como se dá isso? Para que a gente entenda essa lei de destino. A prova, o nome por si só já apresenta. Ele é o indivíduo que passa pela experiência negativa. A experiência negativa fica marcada em seu consciente. Ao mergulhar na carne, ele esquece
de maneira objetiva, mas guarda a intuição, e agora vai deparar-se com o mesmo problema que ele se equivocou ontem. Primeiro com a consequência, e depois agora com a mesma situação. E ele prova para ver se aprendeu sobre o ato em si. É alguém que porventura era um atleta olímpico de pular cerca, era casado e adorava pular cerca. Chega aqui e passa por um problema severo, numa condição genésica de não funcionar. Sexualmente ele não funciona. Depois faz um tratamento aqui, um tratamento acolá, passou um período sofrendo muito grande, depois a medicina avança e a espiritualidade dá a ele e diz, agora tu tem a chance novamente de ter a experiência. Aí ele casa. E agora vai ter as famosas tentações. Ou ele repete o que ele fez ou ele supera. Essa é a prova. E vejamos o detalhe, que é o mais impressionante. A prova só existe enquanto o valor não foi atingido. Quando a lição ela é atingida de forma plena, a prova deixa de existir. Porque eu não me sinto mais tentado, eu venci em mim a sombra. Então o objetivo da reencarnação ela foi atingida de forma correta. Porque ninguém reencarna para errar. Reencarna para corrigir e atingir a meta de trazer paz à própria consciência. Então ele superou. A divindade deu a ele a possibilidade. Ele volta a usufruir. E ele agora se reeduca, tendo ali um conflito de vai ou não vai, mas supera. Acertou. Mas vamos supor agora que esse indivíduo, ele cai novamente. Então ele vem para uma próxima encarnação ainda numa chance de ser o réu primário, ou talvez já recidivou no próprio erro. E agora vai ter que entregar a cesta básica, vai passar um período. E ele se equivoca novamente. Quando a gente extrapola tudo aquilo que a divindade nos possibilita, a divindade vai dizer, olha, agora a consequência não pode ser mais negociada, você vai ter que ser penalizado. E ele vai passar o problema, por exemplo, numa região genésica até o fim da vida. Fora os conflitos emocionais. A expiação é uma consequência irrevogável naquele momento de tudo aquilo que nós tivemos chance e abusamos. Essa é a situação. Para que cada um de nós possa refletir então e perceber a justiça divina na ótica da doutrina espírita. Então, nosso destino, ele não está traçado de maneira irrevogável e em todos os aspectos. Alisson, por que você está dizendo que não é irrevogável em todos os aspectos? Porque não esqueçamos que a misericórdia ela é tão fantástica que a quantidade de erros que nós temos para o passado, nós não pagamos de vez numa existência, por mais que a gente ache. Porque tem gente que sofre tanto que diz assim, rapaz, eu quero pagar à vista, deve ter sido isso que aconteceu, porque não pode. É só problema atrás de bronca. Não, a misericórdia divina não permite. Eu queria lembrar aquela frase bem bobinha, que passou desapercebido talvez por todo mundo. Ninguém reencarna para dar errado. Ou seja, na lei não há carga superior às nossas forças. Porque Deus é soberanamente justo e bom. O problema, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é que falta a vontade firme. Porque a gente ainda se deleita com algumas situações que chegam até nós. O homem velho ainda toca em pontos que dá vontade de dizer assim, olha, eu posso deixar para a próxima encarnação isso? Porque assim ainda é tão bom usufruir de algumas coisas. E a divindade diz, pode, porque você tem o livre arbítrio. Mas, com a mesma maturidade que você opta em não querer mudar aquele ponto, devemos ter a mesma maturidade para arcar com as consequências no futuro. Exemplo bem rasteiro. Conheço pessoas que são, não vai uma crítica, isso é um ponto real, que são fumantes inveterados. Aquilo ali é a ansiedade que é muito grande e o cigarro é o momento do relaxar.
chegam informações de todos os lados que dizem, no fundo, pode desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de garganta, um câncer no estômago, e etc, etc, etc. Mas, Alisson, não estava escrito que eu ia ter, não. Livre arbítrio. Provocou até chegar um momento que o corpo não aguentou mais. Mas essa doença que se desenvolve, se nós formos fazer uma análise, por isso só Deus julga em última instância, perceberemos que essa doença ela não será perdida. Perdida em que sentido? Em débitos que nós temos a resgatar. Há situações já do passado que talvez viessem na possibilidade de desenvolver a doença. Precisava? Não, mas a gente optou. Então a divindade não perde tempo para nos empurrar para frente. Aquela doença, então, ela não é uma punição. Ela é uma situação que fará com que o indivíduo lá na frente, sofrendo as consequências da sua escolha, perceba que de alguma maneira ela resgatou o próprio ato do fumo naquela atual existência. Então a divindade ela não perde tempo para nos auxiliar. Mas vejamos que não foi Deus que escolheu. Não foi Deus que obrigou. Foi o livre-arbítrio do indivíduo que agiu. Agora isso em tudo. Eu não sei se os senhores acompanharam alguns anos atrás. Se eu estiver errado, me perdoem, mas foi o que eu tinha visto. Que há mulheres, inclusive uma atriz internacional muito famosa, ela descobriu que no seu código genético ela tinha uma alta probabilidade de desenvolver câncer de mama. Aí ela foi lá e removeu os seios. E a probabilidade ficou de 0,20 e poucos por cento, ou foi de 2%, uma coisa assim. E cá eu refletindo na ótica espírita. Há situações que por mais que a gente fuja, que são às vezes que a gente não foge. Os 2% se transformam em 100. Então a gente vai viver entre essas duas balanças das provas e das expiações. Por que, Alisson? Porque há no nosso passado já uma gama imensa de equívocos que aguardam pacientemente. Muita gente agora que está chegando para o Natal vai dividir muito o presente em 12 prestações no cartão. Não é o nosso caso, né? Ninguém aqui. Mas muita gente vai. A divindade faz isso conosco. Quando a gente olha para trás e se a gente entender que quanto mais para trás, mais animalizado a gente era, e se hoje eu ainda tenho vontade de esganar fulano, é porque muito provavelmente, talvez, há séculos atrás, eu não tinha vontade não. Eu esganava. Fica tranquilo. E aí a divindade nos dá a chance, para frente, da lição ser aprendida. Mas quando a gente se depara lá em cima, ainda com aquele ponto na consciência, a gente diz, ainda não completei, quero voltar. Quero ter um edema pulmonar e morrer daquele jeito. Porque isso vai me libertar. É o próprio Espírito. Então há situações para frente, porém, a cada reencarnação se abate. Porque na medida em que nós estamos encarnados, e o objetivo da divindade é que a gente não sofra, é que a gente aprenda a lei de amor, nós temos a possibilidade de viver o bem para anular o mal que nós fizemos. Mais uma vez, o destino agora não está na mão de ninguém. Aí alguém pode dizer assim, Alisson, não está na mão de ninguém porque você não sabe o meio que eu vivo. Se você soubesse como fulano ou fulana me perturba, você não diria isso. Essa fulana e esse fulano faz parte deste passado, dessa expiação. A divindade já desenhou, porque ele diz assim lá, daí não saireis, até que pagues o último ceitil. Ou a gente paga com raiva, tornando a situação pior, ou a gente começa a burilar os nossos olhos e perceber que todos nós estamos numa escola. Essa que é a parte difícil. Porque nesta escola todos nós queremos ser mestres. Isso aqui só teve
1. Então a nossa realidade é a mesma realidade de Levítico e Deuteronômio. Que muita gente vai falar lá, repito, do cabelo, da vestimenta, que isso aqui não vale mais. Só que nós estamos amadurecidos pela doutrina espírita e pelo tempo das nossas experiências. Nós precisamos ser diferentes. Não é a benefício da sociedade, porque isso já será consequência. É a benefício de nós próprios. Aí é onde está. Então essas questões que hoje nos impactam muito na nossa sociedade, nesse planeta de provas e expiações, de indivíduos homicidas, não caiamos na bobagem de julgá-los de imediato. Oremos por todos os envolvidos, bem como aqueles que se revoltam e na dor da sua revolta, achando que estão esquecidos da divindade, optam por ceifar a própria vida. Não caiamos na bobagem de julgá-los, porque só Deus julga em última instância. É indiscutível que tanto o homicídio quanto o suicídio é uma fuga grave às leis divinas e que haverá consequências, não tem como. Mas nós não temos como mensurar, nem como, de alguma forma, fazer um julgamento pleno. A sociedade deve julgar o homicida? Sim. Existe o direito para isso. O suicida, dentro da sua condição, merece de nós uma total compreensão, um sentimento de compaixão, porque nós não sabemos o que nos aguarda amanhã no reencontro com as nossas provas. Esse é o ponto. Então o destino, ele está aí. A deriva? Não. Numa caneta imaginária que se encontra conosco em todos os instantes. Na medida que escrevemos, significa escrever é agir, partindo de um pensamento prévio, estamos preparando as consequências para o amanhã. Queremos a felicidade de uma família unida. Comecemos a maturar agora, arcando com todas as dificuldades daquela que destruímos ontem. Queremos um trabalho que nos dê uma condição melhor, façamos por honrar a oportunidade que está sendo nos dada agora, naquele serviço que nós às vezes só olhamos de forma negativa, mas esquecemos que nos dá um pão que nos sustenta. A beleza da doutrina espírita está aí. Há um conto, não. Há uma história dentro do livro Loucura e Obsessão, para nós percebermos o quanto o livre-arbítrio nos é respeitado. O livro é esse do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Pais já amadurecidos, ao chegarem em casa, sua jovem filha, família espírita, ela evangelizada desde cedo, deixavam a missiva, dizendo ao pai por que optara pelo suicídio. Pai e a mãe impactados, porque ela veio de berço espírita, seguiu na evangelização. E ali ela opta porque ela iria causar uma grande vergonha aos pais, porque diante de tudo aquilo que ela havia recebido, ela caiu na armadilha da paixão. E apaixonou-se por um homem, e teve um relacionamento com um homem casado. Diante do homem não deixar a sua família e ela ter a vergonha de ser a amante daquele homem, ela deixa a carta para os pais e toma o ato equivocado do suicídio. Bezerra de Menezes, na obra, junto com o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, corre para auxiliar aquela família que se encontrava no IML reconhecendo o corpo, ou tendo que liberá-lo. Ele era trabalhador espírita, médium, psicógrafo, vidente, e encontrava-se arrasado. E diante daquela situação, ele se aproxima, estimula os pais, e ao saírem dali, Manuel Filomeno de Miranda pergunta ao Dr. Bezerra o enredo daquela história.
E é muito interessante porque vai trazer algo muito pontual sobre o livre-arbítrio que nós não imaginamos o quanto nós temos e o quanto impacta. Aos 5 anos de idade, ela tem uma doença pulmonar, cujo médico sai da casa do casal e dizia ao pai: amanhã eu venho para assinar o óbito, porque não tem cura, sua filha não passa dessa noite. Este pai, impactado, e o amor que ele tinha por este espírito era tamanho, que ele se ajoelha e ora com todo fervor quando apresenta-se Dr. Bezerra de Menezes a ele, e ele diz: filho, aceite, que é o melhor. E ele não aceita. Implora com todas as forças que Dr. Bezerra falasse com Maria de Nazaré para que desse um tempo a esta filha a mais, que ele iria ter todo o trabalho de evangelizá-la todos os dias para que nada acontecesse, para que ela não se desvirtuasse. Dr. Bezerra vai lá, fala com Maria e volta. Maria decide. Ela acredita que é melhor que sua filha desencarne. Aceite. E mais uma vez, ele ora com todo fervor, pedindo para que este desígnio não acontecesse, para que ela ficasse na terra a todo custo. E Dr. Bezerra diz a ela: ela é frágil. Há algumas situações que provavelmente vão acontecer e ela vai cair. Há uma probabilidade que isso aconteça. É melhor que ela desencarne agora e volte daqui a algum tempo, porque esse período já foi suficiente para ela deixar marcas de um passado que irão pesar sobre ela agora, e ele não aceita. Porque ela já tinha caído antes na mesma situação. E aí Manuel Filomeno pergunta: mas como pode? Maria já sabia de que ela iria cair, e o livre-arbítrio onde fica? E Dr. Bezerra então responde: é avaliada as probabilidades, para mais ou para menos. Mas, de fato, ninguém pode dizer ao certo 100% que ela cairia. E diante dessa probabilidade do livre-arbítrio, foi dada essa chance. Não se sinta culpado, porque você cumpriu com o que havia prometido. Evangelizou-a todos os dias da sua vida. Mas ela, diante do passado que trazia e das velhas tendências, não teve força para superar. Optou pela porta infeliz do suicídio, onde nós a auxiliamos para não sentir as dores da necrópsia. Mas agora ela precisa passar pelo período, porque não há concessões na lei. E assim fica a lição do que é para nós esse livre-arbítrio que muitas vezes nós sequer refletimos sobre. A responsabilidade não é da divindade, até dos espíritos que nos obsidiam, que estão ali nos influenciando para o bem ou para o mal. Ao final, a decisão da atitude será sempre nossa. Por isso, Emmanuel, através de Chico, dizia: a vida será aquilo o que dela nós fizermos. Nada está decidido para frente, a não ser as consequências dos atos infelizes do ontem, e que nós ainda podemos, de alguma forma, aliviar se as lições do Evangelho tornarem-se para nós bússola segura. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.